Graça e paz, irmãos. Vamos dar início ao culto desta noite, orando ao Senhor. Pois na palavra do Senhor está escrito: irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Pai Celestial, nós entramos aqui para adorar. Nós sabemos que o Senhor é um Deus santo e um Deus puro. É um Deus de amor e de misericórdia, mas um Deus de justiça. Senhor, nós amamos a tua lei. Nós amamos a tua casa, a casa de oração. E nós procuramos zelar em todos os sentidos para que este lugar seja um lugar separado para louvor, honra e glória do teu nome, onde nos reunamos na paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração. Que o Senhor tome conta e governe, Senhor Deus, nos nossos corações, e possa fazer, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que a tua paz reine em nossos corações. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, me compra em mim teu querer. o Deus do impossível não resistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, me compra em mim teu querer. o Deus do Impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim.
Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Louvado seja o santo nome do Senhor. O Senhor é o Deus do livramento, que nos livra do inimigo, que nos livra do pecado, que nos livra dos perigos, nos livra da enfermidade. É o Deus do livramento. E nós vamos louvar a Deus nesse momento, já sabendo que ninguém pode livrar como o Senhor. Quem pode livrar como o Senhor? Louvado seja Deus. Amados de Jesus Cristo, às vezes nós não precisamos de descanso.
Às vezes nós precisamos de renovo. E quem pode renovar e nos dar força para continuar a jornada é Deus. Então cantemos agora como em uma prece, uma oração ao Senhor, pedindo que Deus nos renove, nos faça forte de novo, mesmo na velhice. Aleluia. Sabendo que quando tudo diz que não, perguntamos quem pode livrar como o Senhor,
e pedimos a Deus que renove a nossa vida, nós devemos permanecer firmes em Jesus, esperançando nele, porque ele pode fazer nova todas as coisas. Renova. A esperança é Jesus. Senhor Deus, ó Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez estar participando, Pai, do culto. Viemos aqui para prestar um culto ao Senhor, que só o Senhor é digno de todo o nosso louvor, honra e glória, Pai. E eu quero nessa hora, Senhor Deus, suplicar pelos meus pecados, sonda, meu Deus, e tu que conheces o meu coração. Tire de mim tudo aquilo, Senhor Deus, que eu tenho desobedecido ao Senhor, mas eu tenho certeza também que o sangue de Jesus Cristo vertido ali na cruz do Calvário tem poder para perdoar todos os meus pecados nessa hora, para continuar na tua presença, porque tu és santo, santo, santo. Cada vez mais devemos, Pai, suplicar pelas nossas vidas, pelos nossos pecados. E obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio tão gostoso de estar conversando contigo. E também, Pai querido, eu quero já desde já te suplicar pelo teu servo que irá trazer a mensagem nessa noite, que possa vir de encontro aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Essa é a oração que faço. Alegre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o santo, eterno e glorioso nome do nosso Deus. Ele tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza,
o nosso socorro bem presente na angústia. Só o Senhor é Deus, 20ª edição, 4ª e última mensagem na série Só o Senhor é Deus, com o tema Deus não abençoa ninguém pela metade. Nosso texto áureo, nosso texto de ouro, desta série de mensagens Só o Senhor é Deus, está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35. A ti te foi mostrado para que soubesses que só o Senhor é Deus. Nenhum outro há, senão Ele. Deus vivo, Deus de poder, de glória e de majestade. Domina, Senhor Deus, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Nos traz cativo ao Senhor. E que nada possa tirar a gente da sua presença. E que nada, Senhor Deus, venha atrapalhar este culto ao Senhor que é santo, digno de todo louvor, honra e glória, e testemunho entre as nações que só o Senhor é Deus. Mais uma vez, o nosso pedido é de misericórdia para nós que estamos aqui, para aqueles que vão ver e ouvir esta palavra através das mídias sociais e estão nos vendo ao vivo. Guarda-nos em o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nos Salmos 18, 31, o salmista está em alto e bom som, enfatizando, pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha senão o Senhor? Então, amados de Jesus Cristo, um lugar de segurança eterna, guardado e protegido e escondido no esconderijo do Altíssimo, para que o maligno não nos toque. E que possamos vencer as nossas lutas, as nossas provas, as nossas ansiedades, os nossos medos e as nossas tentações. Porque, amados de Jesus Cristo, na tríplice conceituação da 4ª mensagem, Deus não abençoa ninguém pela metade, vamos trabalhar e ninguém nos ama como o Senhor. Por mais amado que você seja pelo pai, pela mãe, pela esposa, pelo esposo, pelo filho, pela filha, pelo neto, pela neta, bisneto, por mais que você seja amado, esse amor comparado ao amor de Deus não é nada. Por mais intensidade que tenha o seu amor em todas essas questões, até por Deus, até pela sua palavra, o amor de Deus, ele supera em número, gênero e grau. E, em segundo ponto, ninguém santifica como o Senhor. O amados do Senhor é um processo esquecido nos púlpitos das igrejas que se apoderaram de questões como prosperidade, como determinismo e como não aceito. Não aceito doença, não aceito pobreza, não aceito isso e não aceito aquilo. É um evangelho que não é o evangelho da palavra. Esse é o outro evangelho que a palavra de Deus nos fala para que, ainda que viesse um anjo dos céus e vos anunciasse um outro evangelho, seja isso
anátema. Amados, nós estamos sujeitos a todas as coisas debaixo do sol, querendo ou não, aceitando ou não, crendo ou não. Vale o que está escrito. Em João capítulo 3, versículo 16, que é o texto áureo da palavra de Deus, não é o áureo desta série de mensagens, que ninguém nos ama como o Senhor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você teria coragem, mãe, de dar o seu filho, por pior que ele seja, por pior que ele tenha sido, ou por pior que ele vá ser, para morrer no meu lugar? Você daria o seu filho para morrer no lugar dos seus parentes, dos seus queridos e dos seus amigos? Você teria coragem de amar a ponto de entregar o seu filho único? Você tem que ter só o Marcos e a Regina tem filho único, né? O Augusto. Lá também a filha que está lá na Europa, a Ivanilda. Teriam coragem? Mas Deus teve. É que o vosso amor não é como o amor de Deus. O que de mais precioso Deus tinha para dar em favor da humanidade era Jesus Cristo. Mas é impressionante, amados de Jesus Cristo, que ele não deu a sua vida para os seus amigos. Pelo contrário, ele deu a sua vida em amor pelos seus inimigos. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus dá prova do seu amor. Então, amados de Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus para a humanidade foi dar seu Filho unigênito. Deus entregou o seu maior tesouro em o meu lugar, em o seu lugar, em nosso lugar. E aí, quando a gente canta aqui, que amor é esse? É incompreensível. A grandeza, a extensão, a profundidade, a largura, a dimensão desse amor que, no meu intelecto, eu não consigo discernir o tamanho desse amor. Mas sou grato por ter sido amado antes que eu lhe fosse seu amigo. É uma demonstração, amados, de Jesus Cristo, de um amor incondicional. Você viveria casado com o seu marido ou com a sua esposa, só você a amando e ela não amando você? Mulher, você viveria toda a sua vida para suportar um marido pelo pilar do seu amor, toda uma existência sem ser amado? Pois é. Quando Deus nos amou primeiro, nós não o amávamos. Mas mesmo assim, ele enviou o seu Filho unigênito. O amado de Jesus Cristo, ele demonstrou o seu amor incondicionalmente
a humanidade perdida, inimiga dele, que nem se importava com ele. Mesmo assim, ele nos amou e entregou o seu filho para morrer no nosso lugar e para nos salvar. Você teria condições de manter o seu casamento só com o seu amor? A sua família só com o seu amor? Você amando toda a sua família, mas a sua família te odiando? A vida inteira? Amor perfeito, amor sublime, amor santo, que Deus amou com um amor focado no futuro. Eu vou amar meu esposo, ainda que ele não me ame. Eu vou amar a minha esposa, ainda que ela não me ame, na esperança que no futuro ela venha me amar. Foi nessa condição em que Deus amou o mundo de tal maneira, porque o mundo estava perdido. Naquele exato momento, perdido estava anteriormente. E como um abismo chama outro abismo, o mundo continuaria pecando contra a santidade de Deus. Mas Deus nos amou com um amor focado no futuro do homem, coroa da criação. Amados de Jesus Cristo, o amor com que Deus nos amou foi tão tremendo e maravilhoso que ele nos libertou da morte eterna por não ter prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer naquelas vidas que na ignorância do seu pecado partem sem Deus e sem salvação. Mas ele providenciou. Há algumas pessoas que dizem categoricamente: ó pastor, como está escrito, faça a tua parte que eu te ajudarei. Mas que parte que o homem fez para Deus amar o mundo de uma maneira indizível? Como nós estamos tratando nesta noite acerca do amor sacrificial, do amor incondicional, de um amor focado no futuro. Eu quero louvar, exaltar e engrandecer a Deus, ainda que não compreenda na sua magnitude, por ter me amado e eu ter conhecido esse amor e ter conhecido o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e me salvar. Eu ouvi acerca do amor de Deus. Eu criei. Ainda criança, me comovi, me arrependi. Ainda como criança, e confessei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, depois de ver em um lençol estendido branco, à frente da Congregação Batista, onde foi organizada como segunda Igreja Batista na cidade de Marília, de um reto projetor em Super 8, em cima de um caminhão GNC, da rua para a igreja, na campanha Cristo, a única esperança, que era, naquela época, Cristo, a única esperança, e depois foi feita a segunda campanha, Jesus Cristo é a única esperança. Eu assisti o filme Jesus. E eu vi toda a trajetória. A encarnação de Cristo, a vida de Jesus,
ele no templo aos 12 anos, e aí começa o seu ministério, chamando os seus discípulos, e aí vai até o Gólgota, vai até o Calvário e morre pelos meus pecados, para me salvar do inferno. Aos 8 dias do mês de dezembro de 1965, entre 10 e 10 e 15 da manhã, estava descendo as águas batismais, contrário ao secretário da igreja, que não assinou a minha certidão de batismo, e de algumas pessoas da diaconia apertarem ao pastor que batizava criança. E alguns anos, poucos atrás, eu fui no hall do prédio do pastor que me batizou na infância, na primeira igreja batista de Marília, em 8 de dezembro de 1965, e ele, juntamente com a sua hoje falecida esposa, assinou. Mas o Wilson, o Xavier, não assinou o meu certificado de batismo, porque ele não acreditou que eu compreendi que Deus me amou primeiro. E por isso estou aqui. Eu creio no arrependimento e confissão de que Jesus Cristo é o Senhor e o único Salvador, quando uma criança confessa Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Amados de Jesus Cristo, Deus nos mostra seu amor. Já falei, Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova, vamos juntos, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amados de Jesus Cristo, isto se cumpriu na prática do sacrifício de Jesus Cristo pregado no madeiro, no Calvário. Deus mostrou o seu amor. E não foi um amor por palavras, foi um amor por ações, foi um amor por atitudes, um amor demonstrado por ações do próprio Deus encarnado morrer em meu favor, em seu favor, em favor de toda a humanidade perdida. Amados de Jesus Cristo, além do mal, essa prova de amor de Deus para conosco, ela foi uma prova de amor de alguém que não amava a Deus. Quanto tempo você viveu sem amar a Deus? Quanto tempo você viveu perdido, sem Deus e sem salvação? Quantas vezes o Senhor bateu a porta do seu coração se apresentando: eu sou o Deus que te ama e que não quer que você parta dessa vida sem salvação. Quero que você receba o salvo-conduto e tenha salvação e vida eterna. Quantas foram as vezes que se cumpriu 3:20 de Apocalipse na sua vida e os seus ouvidos não ouviram o bater ininterrupto de Jesus Cristo no teu coração? Oh, amados de Jesus Cristo, um amor com um preço alto, porque Deus deu o que tinha de mais precioso. E aí a gente dá muito valor a dinheiro, a gente dá muito valor à riqueza, a gente dá muito valor a joias. Mas Jesus Cristo deu valor em mim, Jesus Cristo deu valor em ti, Deus em Jesus Cristo
deu Jesus Cristo em resgate do mundo perdido, dos seus inimigos. Oh, amados de Jesus Cristo, a transição profunda da morte para a vida eterna. Deus não nos tratou da forma como nós merecíamos. O que é que você merecia? Embora crentes em Cristo, salvos em Cristo, o que é que nós merecemos? Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Efésios capítulo 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, 5. E estando nós mortos em os nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não é porque você merece. É porque Ele nos ama. Mas mesmo assim, Ele enviou Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar. Deus nos trata motivado em sua misericórdia. Ele não pode deixar de amar para salvar, porque Ele é o Deus da misericórdia. Atende, acode até os seus inimigos. Deus teve a iniciativa de nos dar a vida eterna. Não partiu do homem, não partiu da igreja, não partiu da política, não partiu da filosofia, partiu do próprio Deus que criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Ah, amados de Jesus Cristo, Deus aplicou sua graça para a minha salvação, para a sua salvação, para a salvação de toda a humanidade. Já que Deus tomou a iniciativa, Deus não vai precisar de nós para falar que só Jesus Cristo salva. Pois se Deus te amou tanto assim, você acha que o céu é um lugar só para você? E quando as pessoas caminham ao nosso lado, que fazem parte da nossa família, que são amigos de trabalho, que são amigos de escola, que estão vivendo na ignorância, façam eles saberem que mesmo andando errado como andam, mesmo não reconhecendo que há Deus, mesmo dizendo que Deus não existe, diga para ele, esse Deus que você acha que não existe, ele te amou tanto, que por sua misericórdia, ele enviou seu único filho, seu maior tesouro, para morrer no seu lugar. E ele tem o melhor para você nesta vida e na eternidade. O que estamos fazendo de não compartilhar o amor de Deus para com as pessoas? Por que ficamos tão passivos a esse estado de coisa de exclusividade? Eu sou de Deus, eu vou para o céu. Você não porque você bebe, você não porque você fuma, você não porque você adultera, você não porque isso, você não por aquilo. Deus dá prova do amor, do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, mas para essa pessoa fazer parte da família de Deus, desse plano salvífico do Senhor, você tem que testemunhar dele, do amor dele, falando para o outro o que você era, para onde você ia, de como você vivia,
sem Deus e sem salvação, sem esperança, perdido, sem rumo, e agora salvo. Diga, no céu também tem lugar para você. As portas ainda estão abertas, elas não se fecharam. Ainda tem lugar para você no céu. Basta crer. Basta confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e nascer de novo. Amados de Jesus Cristo, uma retribuição de crer. Uma retribuição de apenas entregar-te a este amor. Para ser abençoado abundantemente por toda a vida física e por toda a vida espiritual na eternidade, crendo que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Amados, para que tenhamos o amor de Deus em nossas vidas e um atributo moral de Deus, que é misericórdia, nós precisamos de santificação, que também não é um processo que vem unicamente pelo homem, mas que esse Deus que nos amou, que teve misericórdia de nós, continua com o mesmo amor e com a mesma misericórdia nos ajudando na santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A santificação mantém-nos na presença de Deus, porque a santificação não é um mero esforço humano. A santificação, pela natureza de Deus, de paz, que diz, o mesmo Deus que nos amou primeiro, continue neste processo da misericórdia, tornando-te santo, como santo é aquele que vos chamou em toda a vossa maneira de viver, em casa, no trabalho, na escola, enfim, diferenciado, porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Em gratidão, eu sou santificado pelo Senhor, porque o Senhor não nos santifica por meio de fardo. Pelo contrário, vinde a mim todos vós, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprenda a ser santo, sem fardos, sem jugo sobre a sua vida. Jesus está te chamando para salvar e para santificar a sua vida, a sua boca, o seu coração, as suas ações, as suas atitudes. O Senhor não santifica por meio do medo se você não se santificar. A cobra vai fumar. É o Deus de amor, de graça infinita, de bondade e de misericórdia, chamando-nos para junto de si. Não podemos nos aproximar de Deus, porque sem santificação, sem santidade, ninguém verá a Deus. O Senhor santifica o crente, gerando paz em o seu coração. A santificação, dentro desta paz que vos dou, não como o mundo a dar. A paz que excede todo o entendimento e que guarda o nosso coração. Em paz
com a paz de Deus, embora o mundo esteja caindo à minha volta, eu me santifico para honrar, para glorificar e para bendizer o santo, eterno e glorioso nome de Deus. O Senhor Jesus Cristo diz que ele se santificava por ele mesmo, porque ele vivia em santidade. Mas nós podemos nos santificar em Cristo. Porque tudo é possível ao que crê. É possível vivermos em um mundo tenebroso como esse que nós vivemos, em um processo crescente e contínuo de santificação? Mesmo você dizendo, a carne é fraca, mas o Espírito vivifica. O Senhor santifica com grande paz, a paz lá no coração. O Senhor nos santifica, gerando no crente reconciliação completa entre ele e você. Amados do Senhor Jesus Cristo, olha para nós. E vivia um processo de santificação e que foi nesse processo até Deus para si o tomar. É impossível ao homem? Não. Tudo é possível ao que crê. A gente tem que entender o que é santificação. E aí, no relacionamento até conjugal, aí eu não posso, porque estou me santificando. Você e o marido e a mulher, é um só corpo. Paga o que deve. O Senhor santifica o crente de forma integral no corpo, santifica na alma e santifica no espírito. O amados de Jesus Cristo, o Senhor, quando santifica o crente, ele o preserva impecável. Santificação é um processo. Mas é possível o homem viver sem pecar? Tudo é possível que crê. Eu creio que todos nós podemos chegar à estatura da varonilidade de Cristo, à estatura de varão perfeito. Deus nos chama para a santidade. Deus nos chama para a perfeição. Não para dizer ao outro, eu sou perfeito, você não. Sou maior do que você. Quanto mais perto de Deus eu chego, mais pequeno eu sou. Amados de Jesus Cristo, o Senhor preserva o crente irrepreensível para a sua vinda. Falava agora à tarde com um amigo na cidade de Bauru, via WhatsApp, por escrito, acerca destas questões. Nós não podemos deixar de ter em nós o azeite. Não pode faltar o azeite. Lembre-se da parábola das 10 virgens. Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Eu disse a ele, atavie-se, adorme-se, prepare-se. Então, amados de Jesus Cristo, a lição para mim e para você nesta noite é: se estás despreparado, prepare. Encontrares com o teu Deus. Eu sou novo ainda. Vou viver muito sobre a face lá da terra. Ainda falta muito para Jesus voltar. Vou continuar andando desse jeito. Quando eu estiver para chegar perto, eu vou pedir perdão pelo meu pecado e aí eu entro lá no céu. Pode ser que não dê tempo de você falar. Ai, ninguém é longânimo como o Senhor.
Amados de Jesus Cristo, eu sou impaciente. Aqui na igreja tinha uma irmã que dizia que o pastor é de 6 meses. Hoje está para 12 meses, né? Nem filho de elefante. Não é por aparência, tá? É mais tempo de gestação. Mas longo ânimo, permanece sem irar, pacientemente, até que o pecador chegue ao arrependimento. E depois que chega ao arrependimento, pacientemente até que ele cresça, até que ele tenha entendimento suficiente para optar por obedecer a ele. O amados de Jesus Cristo, ele é tardio em irar. Êxodo 34, 6. Diferente desse pastor que, por causa de uma pimenta do reino na porta da igreja, que foi tirada e varrida por amor dos bichinhos, e zelo nenhum pela causa do Senhor, que eu não podia começar o culto sem antes falar da minha indignação. Mirei, mas vocês não viram eu pecar contra Deus. A gente se ira. Deus também se ira, mas o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Então, em Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Êxodo 34, 6. E, passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Amados, o servo do Senhor não ergue a sua voz para Deus, para lembrar Deus de quem Ele é. O servo do Senhor, em o seu clamor a Deus, é porque sabe que o Senhor, a natureza do Senhor, é de quem é compassível, é de quem é clemente, é de quem dá oportunidades, dá outra oportunidade. E a oportunidade está aí. O Espírito Santo está aqui, junto com a igreja. Ainda não houve o arrebatamento da igreja. Ainda não houve a primeira ressurreição dos mortos em Cristo. As portas ainda estão abertas. Pode clamar ao Senhor, assim como Moisés clamou. Deus, de fato, é compassivo. Deus, de fato, é clemente. Deus, de fato, é longânimo. A sua paciência pode se esgotar. Eu não sou Jó, mas só o Senhor é Deus. Então, Deus, se não fosse através da sua clemência, através da sua misericórdia e da sua compaixão, nós já não estaríamos aqui há muito tempo. Sim ou não? O amado de Jesus Cristo, Deus nos dá tempo e espaço para nos arrependermos. Nossa paciência se esgota rapidamente. Mas o Senhor retém a sua justa ira contra as nossas falhas. Louvado seja Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Então, amados de Jesus Cristo, em 2 Pedro, capítulo 3, 9 e 10, Deus usa uma regra aqui do cronômetro do Kairos. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário,
Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Amados de Jesus Cristo, nós estamos vivendo um período como se Deus apertasse o cronômetro e parasse o tempo para que os homens cheguem ao arrependimento. Para você ter a chance de arrepender-se como arrependido. Eu já preguei nessa igreja uma vez com o título Arrependimento para arrependidos. Mas como pode se arrepender outra vez? Se confessarmos os nossos pecados. Reconhecimento da nossa natureza pecaminosa e da nossa transgressão contra Deus, contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Miserável homem, quem sou? Essas questões dá para entender que a longanimidade de Deus é Deus no Kairos, parando o tempo e te dando oportunidade para arrepender, para santificar, para se aproximar dele. Deus para o cronômetro do Kairos. Deus prorroga. Além de paralisar o cronômetro, ele faz isso estrategicamente, com muito amor, para que você não se perca. Para que haja em você, ainda que seja a experiência do filho pródigo, de pedir a parte que lhe cabe e de gastar tudo o que você tem, os seus dons e os seus talentos aí no mundo, mas se lembrar que os jornaleiros da casa do seu pai tinham mais do que você tem, comedor de bolotas dos porcos. Deus para o cronômetro e Deus, ele prorroga. Hoje, na prorrogação, teve alguém que ganhou do outro. Amados de Jesus Cristo, Deus dá ao homem todas as oportunidades para que o homem se arrependa, para que o homem o busque, para que o homem o sirva. Não é porque ele paralisa o cronômetro, não é porque ele prorroga o tempo que ele não se irá justamente. Amados de Jesus Cristo, Deus nos dá chance de vida. Em o tempo em que vivemos na face da terra. Que amor é esse? É o amor de um Deus santo. É o amor de um Deus eterno, gracioso, misericordioso, longânimo. Deus nos dá a oportunidade perfeita para o arrependimento e mudança de conduta antes de perecer. A chance é sua. A chance de mudança. Você pode conscientizar-se, porque você tem maturidade e raciocínio e equilíbrio de que o caminho que você está é errado. E Deus, da sua infinita graça e misericórdia, te deu a oportunidade de vir à igreja mais uma vez e usar o servo dele para falar aquilo que você não dá importância, que ele te ama de uma forma
que não compreendemos da sua grandeza, da sua pureza, da sua santidade, que dá oportunidade para que você abaixe a sua cabeça agora. Deixe de olhar para o pastor e possa a olhar para o seu interior. E pedir o auxílio do Espírito Santo para que te mostre onde você está falhando, onde você está pecando. E agradeça a Deus por te manter com vida e te deste a oportunidade de, neste dia, nesta hora, estar na casa dele, ouvindo do amor que ele tem para com você, da longanimidade que ele tem para com você e do querer dele em que você seja melhor do que você é. Abaixe a sua cabeça. Não é entre você, o pastor, o marido, ou a esposa, ou o irmão, ou a irmã que está ao seu lado. É você e Deus. É uma oportunidade de você reatar a sua amizade para com Deus. Pedir perdão a Deus pela sua rebeldia. Pedir a misericórdia de Deus para que você não morra nessa condição e nesse estado. E ainda que você esteja vivendo o seu último minuto da prorrogação da longanimidade de Deus. Deus é o Senhor que conhece o coração de cada um de nós que aqui estamos. Nós somos ingratos, achamos que podemos, achamos que somos melhores do que muitas pessoas. Mas nós sabemos que nós falhamos. Nós estamos longe, Senhor Deus, de cumprir o teu propósito. E precisamos, Senhor Deus, da tua ajuda para nos portarmos varonilmente diante do Senhor, da sua palavra, e sermos gratos ao seu amor, à sua ajuda na santificação e a tua misericórdia e longanimidade para conosco. Perdoa os nossos pecados. Lava-nos e seremos mais alvos do que a pura lã. Eu oro no nome de Jesus Cristo com gratidão. Amém. Deus nos abençoe a todos e que todos nós tenhamos uma semana reflexiva para que vejamos prudentemente como nós andamos no nosso dia a dia. Deus abençoe a todos. Com uma oração silenciosa estamos despedidos. Deus abençoe.